Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. A gente não sabe que horas que vocês vão estar assistindo isso, mas esse vídeo aqui é o seguinte, é o nosso vídeo de final de ano, né? O nosso vídeo de comemoração do Movimento Acredito. A gente está mostrando aí, vai fazer na verdade uma leitura dos comentários, vai bater um papo. Aqui nos estúdios, aqui atrás das câmeras, temos outros integrantes do Movimento Acredito, que daqui a pouco vão aparecer aí, viu? Vou dar um spoiler. Mas eu sou Jairon Reis, aqui nós estamos com Ibrahim Conde. Ibrahim. Boa noite, Jairo. Mais uma vez é uma grande felicidade, uma grande honra estar podendo gravar o Pode Crer e dar continuidade a esse projeto. E 2022 foi um ano muito bom, né, Jairo? A gente tirou do papel muitos planos que a gente tinha, a gente fez muita coisa, queria ter feito muito mais. E a gente está aqui hoje justamente para isso, para fazer aí uma retrospectiva do que foi o ano, das ações, das ideias que surgiram, das pessoas que agregaram ao movimento, né? Pessoas que agregaram muito, inclusive nós estamos aqui no estúdio hoje com o Emerson, com o Verini, que entraram neste ano no movimento e fizeram uma diferença enorme. Bem como falar das pessoas que querem entrar ainda, que mandam mensagem e nós vamos instrumentalizar essa forma de nos conectarmos a essas pessoas. Perfeito. 2022 foi um ano produtivo, principalmente agora o finalzinho do ano aí, o Movimento Acredito vem colocando uns vídeos aí, uns reels, comentando temas muito pertinentes para a cidade, né? E primeiro a gente quer já iniciar o programa de hoje agradecendo todo mundo que está chegando nesse finalzinho de ano, que a gente tem aí o pessoal das redes sociais, passaram as informações de que o movimento está crescendo muito nas redes sociais. Então, obrigado a todo mundo que está chegando, que está compartilhando, Vocês são parte também do Movimento Acredito. Sintam-se acolhidos. Exatamente, sintam-se aí próximo de nós. Nós aqui, Ibrahim, a gente só o quê? A gente só dá voz pro que o pessoal tá comentando, pro que o pessoal envia pra gente também, né, no direct do movimento, comenta lá nos nossos vídeos do YouTube. A gente quer dizer que nós nos sentimos aí um grande grupo. Então, obrigado a todo mundo que tá chegando. O programa de hoje, Brian, a gente vai explicar pra galera. Eu sei que tem gente chegando, tem um pessoal novato, então a gente vai deixar bastante contextualizado, explicadinho o que é o Movimento Acredito, né? Tem gente chegando também querendo conhecer, querendo entender. E eu acho que a gente poderia começar, né, explicando isso. Perfeito. Tem o primeiro post do nosso Instagram, eu tô até com ele aqui, ó, pessoal. Inclusive, se vocês estão assistindo esse negócio aqui pelo YouTube, não esquece, vai lá no Instagram, coloca @Movimento Acredito Pinheiro e vai lá nas primeiras publicações, procura lá nos destaques que vocês vão entender melhor. Mas já que a gente tá aqui, vamos explicar bonitinho aqui pra galera, ó. O que é o Movimento Acredito, né, Ibrahim? Acho que é legal da gente começar explicando, ó. Eu vou ler aqui o que tá e a gente comenta em cima, ó. O movimento político apartidário, formado por jovens da cidade de Pinheiro, insatisfeitos com os atuais quadros políticos disponíveis, buscando discutir os problemas da cidade de forma técnica, séria e responsável, e à procura de alternativas viáveis e eficientes. Explicado, né? Perfeito, acho que não tem como ser mais claro, e é algo que a gente repete muitas vezes, né, esse conceito, e também que está na bio do Instagram. É um movimento, é político, deixar claro isso, né, desde já que é um movimento político. Sim. Né, e apartidário, não que nós sejamos contra a existência de partidos políticos, como teve alguém que foi lá e comentou e falou assim, mas vocês são contra os partidos, tá com cara de... Eu ia até te pedir pra tu explicar isso agora, a questão do apartidário, dá uma explicada aí, cara. Porque assim, quando se fala em movimento político, eu tô sendo... nós estamos sendo amplos na etimologia, né, da palavra político. Política vem de polis, a palavra polis do grego, que é cidade. Então, falar de política é falar de coisas da polis, é falar de qualquer coisa que seja inerente à cidade. Uhum. Então, nós estamos fazendo política todo tempo. Então, o motivo que é o movimento político, por este motivo. Então, apartidário foi problemático, apartidário porque vocês são contra os partidos, vocês vão fazer o quê? Não, a gente é apartidário porque ninguém quer filiado a um partido. Tu é filiado a algum partido? Não, né? Nenhum. Não sou, nunca fui, não sei nem como é que faz pra se filiar. Então, assim, foi interessante porque em Pinheiro foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a gente queria frisar nisso no começo para ninguém perguntar assim, mas já me perguntaram já na rua, mas quem que tá por trás?
Qual é a figura política que tá por trás? E não tem ninguém, gente. Aqui é nós mesmo por nós aqui. Essa era a dúvida, né? Ah, esses meninos aí estão ligados a quem? E essa questão aí, por isso que a gente tá Quem sempre... é o padrinho? A gente tá sempre fazendo questão de explicar. Não, um grupo de jovens, eu acho que a gente até pode também explicar pro pessoal como é que começou, meio que como que se juntou. Porque como assim? Isso que tu falou é legal da gente frisar também. É a primeira vez, é inédito isso na cidade de Pinheiro. Pinheiro foi uma cidade desde sempre controlada por grupos políticos muito poderosos, grandes e de certa forma até ali uma polarização de um grupo e de outro, grupo A, grupo B. E é a primeira vez que surge isso aqui em Pinheiro. Então talvez até por isso tá causando essa confusão na cabeça da população, né? E é natural. Que é natural. Confusão. Eu ficaria confuso também. Exato. Pô, esses meninos aí surgiram e tal, mas como assim não é ligado a um grupo nem ao outro? Por quê? O que fez com que o movimento Acredito Quem são esses meninos? Exatamente. Acho legal. E o pessoal, quem tá falando da gente aí e tá achando que tá falando de maneira pejorativa, perguntando quem são esses meninos, quem são esses molequinhos, a gente acha maravilhoso, que a gente se sente até mais novo, de né, bebê aí o tempo inteiro. Não, mas assim, o início foi isso, né, da gente explicar pra galera. Pô, é um grupo de jovens, a gente tá, assim como eu acredito que a maioria da população de Pinheiro hoje, grande parte, melhor dizendo, tá insatisfeito com algumas situações de Pinheiro. E a gente não é diferente. Nós vínhamos também durante muito tempo insatisfeitos com o que a gente via, com o que a gente vivia, na verdade. É importante frisar que todo mundo do movimento Acredito hoje reside em Pinheiro, então a gente vive a realidade da cidade. Então, por exemplo, a gente sofre os problemas de uma rua esburacada, a gente sofre os problemas, vê de perto quando alguém precisa utilizar um hospital, tem parentes numa escola que também não tem um ensino como a gente queria que tivesse. Então por isso que eu acho que é esse o sentimento, né, primeiro, que faz com que uma galera, um grupo de jovens comece, tem alguma coisa que tá incomodando. Então esse sentimento de incômodo, eu percebo que foi de insatisfação. Quem tá satisfeito é apaixonado por alguma figura política ou tá muito rico, tá empregado. Ou então... E bem empregado, né? Satisfeito... Impossível a gente estar satisfeito numa situação dessa. Eu acho que o ponto aqui legal desse que tu leu, desse o que é o primeira publicação do Instagram, é discutir a cidade, discutir a polis, né, de maneira técnica, séria e responsável. Porque assim, quando a gente levanta as discussões e as pessoas que a gente traz e quer ainda trazer para o movimento, elas não vêm aqui... de certa forma, elas não vêm dar a opinião política delas. Porque as discussões que nós estamos propondo são discussões técnicas. As soluções que nós estamos buscando para a cidade de Pinheiro são soluções sólidas, soluções coerentes, reais. Não por exemplo, quando o engenheiro veio aqui, Bruno, que faz parte do movimento, e disse que o problema das ruas de Pinheiro é que falta um estudo pluviométrico das ruas e uma análise geotécnica do solo. E aí veio alguém e comentou, tá errado. Mas não é a opinião dele. Ele estudou 5 anos, isso é liturgia. E ele trabalha com isso. Ele trabalha com isso, ele já trabalhou com pavimentação asfáltica. Então, assim, qual seria a oposição a isso? À discussão técnica? Quem quer bagunçar, entendeu? Assim, a maneira que é feito... A maneira que as coisas são feitas, a operação tapa-buraco, coloca como ele mesmo falou, né, que as soluções para pavimentação de Pinheiro, elas são como se a gente estivesse colocando um band-aid em qualquer doença, em qualquer fratura, para qualquer situação, o mesmo remédio. Então, assim, é isso que a gente está insatisfeito, é isso que a gente queria mudar. Por que essa discussão não é técnica? Por que essa discussão ela não é baseada em dados reais, né? Por que ela tem que ser uma discussão apaixonada? E aí, quando um vereador, quando qualquer agente político em Pinheiro, ele dá uma opinião, até mesmo as televisões todas são loteadas, né? Tem dono. Sim, a gente sabe disso, não adianta a gente querer. Os meios de comunicação, quando eles vão bater ou quando eles vão apoiar, é sempre baseado em paixão, gente. Não tem pra onde correr, é sempre baseado em quem que tá me pagando. E é tanto que a gente vê figuras aí do rádio, da televisão, que em uma eleição estão com um, outra eleição estão com outro, e não estou dizendo que isso é errado, é o trabalho deles, né? Eles têm que... Mas assim, a nossa proposta é diferente de tudo isso. E aí a gente falou que nós somos os primeiros, né? Mas se você sabe de algo que
surgiu antes disso, a gente realmente, assim, ao nosso ver, nós somos os primeiros, né? Pode sim. ser que tenha tido aí, Conta aí pra gente. Ibrahim, também a forma como o movimento se apresenta, por exemplo, tu fala a questão, os grupos que já existiam aqui são de rádios ou de TVs, que a gente sabe aqui em Pinheiro que esses grupos eles já fazem parte, o meio de comunicação ele já está interligado a um grupo político, a uma família tradicional. Então, como o movimento Acredito vem pela internet, é algo inédito também a forma como isso se apresenta. Não só o fato de ter um grupo de jovens discutindo, falando sobre a cidade, mas a forma como a gente está se comunicando com o público, com a cidade, de uma forma geral. Porque é através da internet. Então a internet ela tem essa cara mais democrática de comunicação. Então é a primeira vez. Então, assim, isso talvez também é o que causa um pouco de estranhamento no início. Mas, assim, até a galera que tá questionando, ela fica sem entender. Porra, mas na internet. E é a primeira vez, cara. Que é uma coisa que já acontece lá fora, por exemplo, no sul do Brasil. No Brasil, como um todo, a política hoje ela já é discutida na internet. Mas a gente sabe que Pinheiro, ele sempre tem aquela questão daquele delay, daquele atrasozinho. Então, é o momento agora, 2022 foi quando o movimento surge aí, né? O time é esse. O time é esse. Ibrahim, e tem essa... Só concluir, Vai. a gente podia terminar as publicações, né? Uhum. Então, o objetivo. O objetivo, como será estruturado. O objetivo... Eu leio aqui? Pode ler. Ó, qual o objetivo do movimento? Fomentar a participação da juventude pinheirense em debates sobre as questões centrais da cidade, visando instigar a sociedade civil a questionar a elaboração de políticas públicas, de fato voltado para os interesses coletivos. Outra coisa também que aqui... Ficou bem claro aí, tá bem didático aí, não tem como não entender. Muito bem políticas explicadinho. Públicas voltadas para os interesses coletivos, né? Exato. Não políticas, não a política do apadrinhamento, enfim, qualquer interesse que não seja o coletivo. O bem comum da cidade. Como será estruturado? Na verdade, a gente pode transformar aqui a questão do verbo para o agora. Como é estruturado o movimento Acredito? O movimento é formado por jovens que nunca tiveram qualquer vínculo com a política partidária pinheirense. Isso aqui é importante a gente deixar, né, bem pautado. Estruturado em núcleos de discussão como infraestrutura, saúde, educação, cultura, associativismo e outras pautas pertinentes. Ibrahim, conta para eles aí que o movimento, por exemplo, nós temos para discutir infraestrutura, temos engenheiro. Exatamente, nós temos núcleos de discussões bem definidos, inclusive faz mais de um mês, Verene? A reunião que a gente terminou de organizar isso? Não, ainda não faz um mês. Não faz um mês não, né? Não. Pois é. Aqui é de 1º de abril a publicação, mas aí agora em dezembro nós organizamos esses núcleos de discussões. Mesmo porque se a gente se propõe a discutir de maneira técnica, tem que ter pessoas que tenham gabarito para isso à frente dos núcleos. Então, tem um exemplo, o núcleo de discussões sobre infraestrutura é um engenheiro que está à frente, né? E assim, em cada núcleo desse, e nós vamos estudar, nós vamos nos aprofundar em 2023, justamente quando a gente chega para gravar qualquer vídeo desse aqui, ou qualquer podcast, a gente se prepara antes. É importante. Para não fazer, para não ser aquilo que a gente mais critica, né? Então, essa estruturação é dessa forma. E quando nós formos agora, a partir de janeiro, que nós vamos receber novas pessoas, nós vamos continuar nessa linha de raciocínio. Nós vamos, se você quer entrar no movimento e você tem afinidade com alguma área, ou você já está imerso naquele contexto, você vai entrar já no núcleo de discussão que se adeque a você. Que o cara tenha mais aptidão, né? Por exemplo, tem a área da saúde dentro do movimento Acredito. Então, por exemplo, nós temos médicos, temos enfermeiros, tem um pessoal que é universitário de medicina, que também é interessante. O próprio pessoal da educação, eu acho que é uma pauta que a gente... É um dos pilares do movimento que a gente está sempre discutindo, porque a gente entende a importância dessas questões básicas para a discussão política, e a parte da educação também é uma parte muito forte dentro do movimento Acredito. Nós temos os universitários, o pessoal que é das licenciaturas da Universidade Federal do Maranhão, professores, futuros biólogos, futuros historiadores, que é muito importante. Quando a gente vai passando aqui o nosso feed do movimento Acredito, a gente se depara aqui com o primeiro bate-papozinho aqui que a gente fez dentro do Acredito, que foi inclusive para falar de educação, né? Que foi com o professor Dimas, o segundo
falando de infraestrutura com o Bruno, que é membro do Movimento Sim. Acredito, que é engenheiro. Cara, pra mim, teve até um corte que a gente colocou na época lá no nosso canal, que Bruno falou assim, ele disse, quando o Pinheiro tiver uma experiência com uma gestão técnica e fazendo as coisas de forma realmente técnica, por exemplo, um secretário de infraestrutura que de fato seja um engenheiro, que de fato esteja ali com uma equipe de arquitetos, de pessoas que trabalhem com isso, então como que a cidade vai dar um salto, porque ela vai ser a primeira vez que ela vai se deparar com isso, por exemplo. Imagine só uma secretaria sei lá, de saúde, lidando só com médicos, enfermeiros, pessoas que entendem a importância da saúde pública para a cidade. Então eu vejo que é muito por aí que o Movimento Acredito vem pautado nessas questões. Alguém quer comentar a questão do nosso feed aí? Qual que foi? Ibrahim, eu dando uma rodadinha aqui, eu encontrei o vídeo da Rua Mais Feia de Pinheiro. Eu acho que é isso aqui, na nossa linha cronológica, bateu nisso daí. A gente, quem acompanha, né, no Instagram, no YouTube, a gente fez o concurso este ano da Rua Mais Feia de Pinheiro. Só esclarecendo, mais uma vez, eu sei que a gente já falou várias vezes, mas o intuito não foi debochar, não foi ridicularizar, porque a gente mora em Pinheiro, né? Então a gente não tem... Mas foi assim, da evidência, né? Sim. Da evidência para um problema gravíssimo que é a infraestrutura da nossa cidade. Não tem como você estar transitando pelas ruas de Pinheiro... E fingir que não tá... E dizer que, porque a gente é nítido, acho que é a coisa mais nítida que existe, né? A gente tá caindo nos buracos, tanto que o pessoal pergunta assim, mas qual é o interesse de vocês nisso? É próprio? Não, é próprio, sim. E a gente que anda nas ruas, todo mundo é vítima disso. Inclusive, quando a gente está gravando esse vídeo aqui em 30 de dezembro de 2022, há poucos dias atrás, nós tivemos um acidente de trânsito, onde uma vida de uma jovem pinheirense foi perdida. E não posso afirmar aqui que foi por conta de falta de iluminação, que foi por conta de calça de buraco, mas eu posso lhe dizer que a pavimentação, a iluminação na cidade, ela reflete diretamente na segurança das pessoas. Sim. Tanto total. no trânsito quanto em qualquer contexto que seja, entendeu? Sim. Eu falei aqui desse vídeo porque foi um dos momentos que o Movimento Acredito ficou bastante conhecido quando a gente lançou essa questão. Cara, como tu tá falando, não tem como tapar o sol com a peneira ou tentar esconder o elefante branco que tá na sala. Nossa cidade tem problemas que ou a gente lida com eles e conversa a respeito e apresenta possíveis soluções, ou a gente vai continuar na mesmice. E quando surge o Movimento Acredito, é porque a gente está tentando primeiro debater sobre essas questões. E o concurso da Rua Mais Feia de Pinheiro, como o Ibrahim falou aí, a gente gravou o vídeo, foi pra internet, foi um vídeo e a partir disso daí, o que ficou legal é que a gente começou a ver mais pessoas publicando, a minha rua aqui também não tá legal, minha rua aqui em tal lugar também Teve uma indignação. Pois é, então a gente começa, essa questão, essa reflexão crítica da população, ela foi meio que levantada depois que ela vê que tem uma galera falando sobre isso, né? Sim, só dando mais um contexto, a rua que ganhou foi a rua... Tem como ver aí, Jairo? Só pra gente confirmar. Foi na Bubalina. O nome da rua, né? Eu consigo ver aqui, deixa eu ver. Se a gente tiver também... Foram mais de 40 ruas inscritas, né? Tinham fortes candidatas. Assim que a gente olhou as ruas... Fortíssimas. A gente olhou, tipo assim, das 40 a gente olhou umas 20... Que ganhariam fácil. Então, assim, acaba que é até injusto com as que perderam. Eu queria registrar aqui que você que mora na rua... Deixa eu lhe dizer aqui certinho. Aqui. Não, tá aqui, eu já tenho o nome da rua. Deixa eu ver, essa aqui mesmo? Vila Nova, na Bubalina. Exato. A campeã foi Vila Nova, na Bubalina. Mas você que mora na rua José Castro Reis, no Campinho... Você que mora que foram as finalistas, você que mora na rua Maria Pinheiro Paiva, no antigo aeroporto, sua rua, parabéns, a rua é tão feia... que ela poderia ter ganhado. Poderia muito bem ter ganho. Você que escreveu a rua. E essas ruas foram muito bem votadas também. Lembrando que a gente não escolheu, quem escolheu foram as próprias pessoas. Então, algumas, por exemplo, nessa rua aqui as pessoas se mobilizaram para votar e tudo. E foram campeãs, né? Foi campeã. Mas isso não significa que as outras 40 que... E agora tá chovendo. Agora que vai ter mais de 100. Imagina só como é que tá bom agora. Dá para fazer um concurso por bairro, fazer um interbairro e depois... Porque exato. É horrível, né? É horrível. Cara, essa situação aí é complicada. Período de chuva, né? Vamos ver como é que vai ficar.
Ibrahim, e agora a gente poderia conversar um pouco a respeito dos nossos convidados que já vieram aqui no Pode Crer. Eu acho que também foram pessoas que a gente conseguiu extrair bastante informações técnicas também, como Sim. é a proposta do nosso podcast. Aqui na nossa linha cronológica a gente tem a professora, né? Professora Leonísia. Falamos sobre, que é presidente do Sindicato dos Professores de Pinheiro. Sim, professora há mais de 20 anos. Né? Exato. Ela levantou algumas pautas importantíssimas. Explicou muito a questão de como que ela começou nessa questão de líder de movimento, né? Do próprio sindicato. Sim. Eu acho interessante a gente começou pela educação, porque para nós é uma pauta muito caro. A gente conversou inclusive com 2 professores já, tanto ela quanto o professor Dimas. E eu acredito que não existe nenhuma possibilidade de nós sairmos. As pessoas são muito céticas, que conversam comigo pelo menos. Uma boa parte das pessoas são muito céticas. Falam assim, Brian, acho que Pinheiro não tem jeito, Pinheiro Sim, é atrasado, Pinheiro é aquilo, outro. Eu penso assim, que eu acho que tem jeito, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos nisso. E acredito que o caminho, né, esse caminho que nós vamos percorrer até chegar na solução, ele vai ser o encalçamento desse caminho é a educação. Sim. Só tem a única saída da educação, porque se as pessoas não forem educadas, se as pessoas não forem bem instruídas, se não tivermos políticas públicas educacionais efetivas que funcionem, essas pessoas nunca vão saber escolher o melhor governante e, por via de consequência, nós vamos estar sempre imersos e presos a essa realidade que existe hoje em Pinheiro, de termos péssimas pessoas à frente da máquina pública. Falo isso tranquilo e se você discordar de mim pode comentar lá e fundamentar o motivo pelo qual eu estou errado, e a gente pode a qualquer momento também estamos dispostos a discutir isso. Sim, total. Ibrahim, as próprias pessoas que hoje são mais céticos, e é importante lembrar que nós também não somos as pessoas mais utópicas do mundo. Sim, a gente, né? Claro. A gente sempre com o pé no chão. Exatamente. Mas essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele falando, pô, isso aí, cara, não tem jeito. O povo é isso mesmo, o povo não entende isso. E aí eu falo, cara, mas me fala uma coisa, como que a gente consegue mudar esse cenário? Ou a gente desiste de uma vez, ou a gente tenta fazer alguma coisa. E por isso que essa questão da educação a gente está sempre batendo em cima da importância e da importância de se discutir sobre. Por isso que a gente traz professores para conversar. Até quando a gente está em roda de conversa, os nossos assuntos sempre esbarram na questão educacional, né? E quando a gente conversou com o professor Dimas também, que foi um dos primeiros programas, a gente viu ali a importância de como que uma cidade que começa a refletir, que tem tudo girando em torno da educação, consegue evoluir, consegue melhorar. Eu acho que um ponto interessante, Jair, dessas conversas sobre educação foi justamente como a gente, conversando com profissionais, com pedagogos, com pessoas de dentro, a gente pôde compreender que o quão complexo que é resolver Sim. o problema da educação, que não diz respeito tão somente à qualidade do ensino, à qualidade da aula que está sendo ministrada na sala de aula, mas nós estamos aqui em Pinheiro, nós estamos na uma das cidades mais pobres do Maranhão, que é a região mais pobre do Brasil. Entendeu? Nós temos índices hoje em cidades aqui na Baixada Maranhense que são somalianos, que são parecidos com, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de algumas cidades da Baixada Maranhense é parecido com de países africanos. Uhum. Então, quando a gente fala assim, mas na África o povo passa fome. Aqui também. Vai aqui no lixão, que você vai se deparar com uma realidade muito semelhante ou talvez pior, que dependendo de onde você estiver falando na África, nós estamos pior. Então nesse contexto, trabalhar qualquer conceito básico de educação, como é que tu vai ensinar a álgebra para uma criança que está com fome? Então a educação ela só funciona se todas as engrenagens desse processo estiverem alinhadas. Essa criança ela tem que chegar alimentada na sala de aula. Se não tiver um programa de emprego e renda, o pai dela estiver desempregado, essa criança também vai faltar na sala de aula porque ela vai ter que trabalhar para ajudar em casa. Exato. Como é o caso do Gabriel, né, que é o celular do lixão. E assim, ele não estava ali porque
Não é a mãe dele que acabou com a infância dele, não. Ele tinha que estar ali porque senão ele ia morrer de fome. Não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Não tem, então a gente tem que fazer essa análise pertinente da realidade para compreender que a vida não é a nossa bolha. Sim, exatamente. Entendeu? Então, essas engrenagens elas têm que estar funcionando para que a educação, ela minimamente, não, para começar a discussão, tem que estar tudo isso funcionando. Aí nós vamos dizer se o método está certo, se o método está errado. Não, as discussões pedagógicas, nenhuma delas não pode nem ser testada se a criança tiver com fome. Perfeito. Entendeu? Exatamente. Pô, questão de merenda, né, cara? A gente ainda discute umas coisas muito... A gente nem discute, os problemas aqui são esses, né? São questões estruturais ainda, do prédio, falta de água, falta de merenda. Cara, eu vi, assim, colégio aqui que a gente estava estagiando que não tinha livro didático. Sabe? 2022, então como é que a gente vai exigir? A gente gosta muito o ser humano tem o hábito muito de apontar o dedo mesmo. Ah, esses meninos aí não querem nada com a vida. Ah, não, é porque sei lá, julga de todos os jeitos. Mas a gente teve escola lá que simplesmente não tinha livro didático pra garotada. Então são essas questões aí que o movimento Acredito vem levantando em pauta, em debate e causando essas reflexões aí, fazendo a nossa parte. Começamos também com o Dr. Genival, Ibrahim. Foi uma conversa também... Muito bom, muito produtiva. Muito boa, né? E, inclusive está aí no nosso canal, você pode dar uma procurada. Importante lembrar que nós estamos também no Spotify, é só colocar lá Movimento Acredito Pinheiro, que você vai estar ouvindo todos os episódios em áudio, desde os mais antigos como dos primeiros, dos últimos, dos mais recentes agora. Eu acho que ainda nessa linha dos convidados, né? A gente não conversou com tantas pessoas porque a gente começou mesmo as gravações de maneira mais intensa agora no fim do ano. Mas foi muito, muito boa a conversa com o Dr. Cristiano também, né? Tratando sobre a saúde, mais uma vez de maneira técnica, porque é um médico falando da realidade da saúde de Pinheiro e região, que é a realidade, o contexto de tudo isso que se fala de Pinheiro, a gente estende porque os municípios vizinhos são muito parecidos com Pinheiro, né? Nesse quesito ruim. Então, acredito que muita coisa que a gente fala aqui, você que está ouvindo a gente que é de São Bento, que é de Santa Helena, de Cururupu, vai se sentir contemplado também, porque é muito, muito parecida a realidade. O cara às vezes vive o mesmo problema perto da cidade dele, né? E pode até ter um insight, dizer, os meninos viviam esse problema aí lá, resolveram começar a conversar, por que a gente aqui também não pode? Tu pode, inclusive, cara. Em São Bento, uma menina mandou mensagem e falou assim, eu quero fazer uma coisa parecida em São Bento. Eu falei assim, perfeito, até me arrepiei. Assim. Olha aí, ó, estende a mão aí. Imagina quando esse movimento, se a gente fazendo aqui e continuando a dar certo, porque está dando certo, né? As pessoas estão comprando a ideia. E você que é de outros municípios, você que é de outras cidades aqui da nossa região, também a gente puder te incentivar, puder fazer essas pessoas refletirem, porque tá lá no propósito do movimento, é instigar. Sim. Né? Instigar essas pessoas a fazerem o mesmo, que bom, perfeito. Que no início o porquê que a gente começou a se juntar e porquê que o movimento nasceu foi isso, né? Era Ibrahim insatisfeito, refletindo sozinho para um lado, eu também refletindo para outro. A maioria dos integrantes, dos membros hoje do Acredito também se encontrava nessa mesma situação. Daí um dia a gente resolveu aí, vamos bater um papo aí, cara. Eu vejo que tu às vezes publica uns negócios aí, questionando, abrimos lá um meet, batemos um papo e dali, cara. Dali pra trás. Dali a gente. Dali pra frente não tem. Dali teve a conversa do Guaraná, que a gente já, né? A gente foi pra academia, vamos lembrar aqui, a gente foi pra academia, treinou no final, vamos tomar um Guaraná. Não, esse dia a gente não treinou, a gente só conversou, né? Foi um treino verbal. Inclusive, meu modo operando na academia ir pra conversar. Ibrahim esse dia molhou meu treino, não funcionou. Não foi legal, não. Conversando, marcamos o Guaraná, que já foi a galera. Inclusive, toda. Esse dia ele fez a inscrição e nunca mais foi na academia, denúncia aqui. Aí depois mas eu pago direitinho. Não, ele paga, ele só não vai. Não é porque eu não vou que eu não contribuo com a causa. Boa. Inclusive a vaga tá lá, se alguém quiser treinar no lugar dele. Mas aí de lá a gente foi pro Guaraná. De lá foi o Guaraná e já foi com a E aí já tinha uma galera, já chegou Bruno esse dia que eu lembro. Sim. Tem a foto lá no nosso... Bruno, Gessé. Tem a foto lá no Thalita. nosso destaque. Thalita. Tem a foto no destaque desse dia.
O que mais, galera? O Só que a gente pode... Eu acho legal que uma extensão desse sentimento de indignação era quando a gente pensava assim, cara, a gente... Vamos ser assim... Em Pinheiro, existe um espírito de vira-lata de muitas pessoas de dizer que tudo aqui não presta, de que o povo... A gente não... Todo mundo que desponta, que acende, vai pra fora... E eu pensava assim, e nós estamos podres, Jair. Pois é. Porque a gente tá aqui, né? A gente decidiu ficar aqui, estamos aqui, a gente tem condições de perceber que essas coisas estão erradas, a gente não está aceitando. E, cara, não é justo que tanta... E todo mundo, eu converso todo dia com tanta gente que tá insatisfeito e a gente vai continuar sendo gerido, a continuar escolhendo esses mesmos nomes, porque assim, é culpa deles, ok. Eles estão lá fazendo tudo errado. A gente consegue provar isso, indo, voltando, com processo, com tudo. Mas ninguém está lá que não tenha sido escolhido em um processo eleitoral democrático. As pessoas votaram, então, de certo modo, isso valida eles. Exato. Se o cara faz aquilo 4 anos e ele consegue se reeleger, é porque o povo gostou. Exato. É um sadismo eleitoreiro, né? Exato. Eu gostei de ficar na merda. Esses 4 anos eu quero de novo. Ainda não sofri o suficiente. Quero mais. Então assim, a gente fica, pô, será que é justo isso? Que nós estejamos aqui discutindo isso e todo mundo tá percebendo que tá errado e ninguém diz nada, né? Então acho que esse grito, essa indignação e essa vontade de dizer isso, de se conectar com outras pessoas parecidas, que foi o que tem acontecido, foi justamente uma das... a liga, né? Sim. Ter sido conjuntivo ali do movimento no começo. Exato. Mano, foi exatamente isso. Foi exatamente esse sentimento. E assim, começamos a conversar sobre isso. E hoje a galera assiste, né? Hoje a galera começa... Eu vejo que tem um pessoal que olha lá na internet. Pô, que bacana isso daí. E tá chegando gente nova, tá chegando gente entendendo isso daí. É isso, cara. O movimento tá de portas abertas para vocês aí que também se encontram insatisfeitos com situações da nossa cidade, da nossa região, da tua cidade aí, que às vezes o cara assiste, mas não é, né, pinheirense. É isso. Foi isso. A gente até brincou esse fim de semana que a gente como é que a gente ia fazer a chamada pra botar no Instagram, no YouTube. E aí já deu uma ideia que era pra gente fazer assim, tipo aquele videozinho antes no YouTube, né? A propaganda. Assim, você que está satisfeito com a sua cidade, que tá tudo certo, não quer mudar a sua realidade, pode passar esse vídeo, né, pra você. Aí, você ficou? Então é porque você também então porque você está insatisfeito. Então vamos ver o que a gente pode melhorar, o que a gente nos siga, né? Que a gente Exato. Vai... Então, tem muita gente mandando assim sugestões, né? Legal, sim, bem legal. Hoje eu recebi uma interessante, nem mostrei pra vocês ainda. Um amigo, um conhecido meu, ele mandou olha isso aqui, vocês poderiam fazer isso aqui. Achei interessante. Massa. Então mandem, não a gente tá assim, a gente tá entendendo como funcionam as coisas. Exato, é importante dizer então, isso. Assim, às vezes uma ideia e às vezes quem tá fora tem uma percepção muito mais holística, muito mais clara do que tá acontecendo e consegue, olha, isso aqui vocês podem. Não, gente, pelo amor de Deus, se sintam à vontade pra falar o que pode melhorar, pra criticar, podem ir lá no direct, ou então no meu Instagram pessoal mesmo, isso aqui pode melhorar, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. A gente quer crescer, a gente quer melhorar e acho que é muito mais fácil tendo esse feedback, muito mais fácil, né, Jair? Exato. O movimento Acredito, cara, nós não somos donos da verdade em nada, a gente tá procurando entender, tá discutindo, tá ouvindo. Tanto que, por exemplo, quando a gente conversa com a galera no podcast, a gente tá ali para aprender com o cara. É uma questão técnica, a gente tá lá de ouvido, de mente aberta para entender a situação e o assunto que tá em pauta. Se é saúde, então a gente tá vindo para aprender. Se é educação, a mesma coisa. Então vocês, o pessoal que hoje chega e segue no Instagram, que se inscreve no YouTube, vocês são parte disso, né? A gente tem certeza quando a gente fala de um assunto técnico que é de domínio de algum membro. Mas a questão do debate, da reflexão, isso fica em aberto aí o tempo inteiro. Próximo assunto. Eu acho a questão do transporte escolar, né? Foi um momento boa, chave este ano aqui. Bem lembrado. Cara, isso aí foi... Alguém lembra o mês? Eu tô meio... Faz 2 meses isso aí? Acho que faz isso, né? De 2 ou 3 meses mais ou menos. Eu posso como referência a live. 10/10. Aí, né? 2, 3 mesezinho aí. Pois é, eu sou
estudante da UFMA daqui de Pinheiro, e a gente estava passando por esse problema da questão da falta de transporte, não só da UFMA, mas várias outras escolas daqui da cidade. A gente estava recebendo o pessoal que ia, inclusive no direct lá do nosso Instagram, reclamar: hoje o ônibus que era para levar os alunos lá para o povoado tal, não passou. Aí o pessoal do Dongarelli também, que estuda, que mora não sei aonde, também não passou. Então a gente começou a ver que isso aí era um problema recorrente na cidade. Então a classe estudantil começou a se organizar, começou a criar grupos no WhatsApp. E foi aí que a gente decidiu, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer uma manifestação primeiro para perguntar, para procurar entender o que está acontecendo, ver se tem solução para isso. E foi aí que a gente fez aquela manifestação, que inclusive está no feed do nosso Instagram. O pessoal pode ir lá para olhar, aonde eu e mais um rapaz lá da UFMA, o Marquinhos, que estava também à frente da manifestação. A gente fez uma caminhada, saímos ali da Praça Centenário. Eu me recuso a dizer que o nome daquela praça é Praça Família. Nasci conhecendo como Praça Centenário. E aí a gente caminhou ali pelo centro da cidade, passamos em frente à Defensoria Pública, passamos em frente à OAB, inclusive os representantes desses órgãos estiveram com a gente também, foram na caminhada. A gente parou ali em frente à prefeitura daqui da cidade e fizemos a reivindicação de que os alunos estavam sofrendo, o sistema educacional ele estava sendo travado por falta de transporte, que ao nosso ver é uma coisa que dá para ser resolvido, né? Se fosse uma coisa muito grandiosa, a gente iria dizer: não, isso aqui mesmo a gente tem que tem que ser com outra pessoa. Mas a gente viu que era uma questão de transporte, era só colocar ônibus que a educação iria girar, iria rodar normalmente. E aí fizemos a manifestação lá na porta, reivindicamos com carro de som, tem fotos, tem vídeos aí pela internet, e aí conseguimos entrar lá na prefeitura para conversar com o pessoal que era representante lá do prefeito. Infelizmente o prefeito não estava lá esse dia, e o que ficou acordado foi um negócio meio que feito a punho lá pelo defensor público. Ele meio que fez ali o início de uma ata falando que o pessoal que a prefeitura estava se comprometendo a colocar ônibus para resolver a situação até o final do ano letivo. Só que aí, assim, resolveu durante um mês e meio começou a dar problema, 2 meses já ia um dia, não ia outro. É importante lembrar que eu pego esse busão bem aqui na rodoviária todo dia para ir para a faculdade. E aí, é estressante tu chegar lá, tu só querer chegar na faculdade e tu não sabe se tu vai conseguir pegar o tal do ônibus. Isso está acontecendo agora, eu fiquei de férias agora essa semana passada, até 2 semanas antes da gente entrar de férias, estava tendo falta de ônibus. Então a gente não sabe como que vai ser agora 2023, mas 2022 foi uma causa aí que a gente teve à frente, que a gente fez a nossa parte, através da internet, e conseguiu ter ali um paliativo, né, bem rápido, mas conseguiu alguma solução. Que não reflete só na vida dos estudantes, né, Jário? Acho que todo mundo que usa o transporte público, tem uma série de pessoas que moram na região de Pacas, Maranhão Novo, Macapazinho, que precisam dessa linha de ônibus. Exato. Eu conversei recentemente coincidência, encontrei ele no ferry e conversei, e vim conversando com ele, com o filho do dono da empresa, que foi o gerente da empresa por muitos anos. Uhum. E ele me explicando, da empresa que eu falei, a Pinheirense, a empresa que tinha autorização para fruir da linha de transporte coletivo de Pinheiro. E ele me explicando que já nos últimos dias estava inviável a continuar trabalhando, entendeu? Porque uma empresa, o serviço é público, só que o município, ele delega a um terceiro, e esse terceiro, por sua vez, é uma empresa particular. E a empresa ela tem no final do mês que fechar um balancete, ela tem um ativo, passivo, ela tem que ter lucro. E a empresa não estava mais tendo lucro. Porque, por uma série de motivos, porque o transporte clandestino, que é outro problema, né? Estava tomando de conta, sem fiscalização, sem nada. A empresa para funcionar, ela tinha que pagar uma série de alvarás, uma série de impostos, desde federais, estaduais, municipais, enfim, taxas. E aí não tinha como concorrer de maneira leal com o transporte clandestino, fora uma série de outros fatores que ele me disse lá, que eles estavam tirando os ônibus de circulação. E até onde eu conversei com ele, eles não tinham nem interesse em voltar mais. Porque as condições eram tão precárias que ele não me falou assim:
Ibrahim, a gente tá esperando resolver. Não, a gente tá vendendo os ônibus e pagando os funcionários que tá pra não ficar no vermelho. E depois disso a gente vai procurar outra coisa pra fazer. Então, assim, hoje eu creio e nós vamos cobrar isso aí no começo do ano, quando voltar as atividades, que vai ter outro pregão, outro processo licitatório para contratar essa nova empresa. E o medo é que quem chegue queira aumentar a passagem ou não prestar um serviço, porque a Pinheirense funcionava, né? Eu estudei no IFMA, fiz meu ensino médio no IFMA, Verino também, né? Mas Verino não era do lado do IFMA, né? Mas eu moro na Matriz, eu pegava lá na rodoviária. Na rodoviária também. Então eu passei 3 anos pegando esse ônibus. Entendeu? E nunca falhou. Sempre com todos os problemas, mas sempre teve. E é o direito de ir à escola, né? É o básico, o né? É mais uma vez o básico. Não tem como cobrar depois da cidade, dos próprios estudantes, dos jovens. Os jovens não querem estudar. Claro que toda regra tem sua exceção, mas, pô, se não oferece o básico, né, que é o transporte. E, Ibrahim, teve uma escola que eu tava aí também, que teve uma professora que tava dizendo, mas isso aí, esse negócio dos ônibus é mentira. A mulher falou, né? Não, esse ônibus ele tá indo lá sim. É fake news. Aí teve uma menina, uma aluna de lá, disse, professora, eu moro no povoado tal, um povoadozinho que eu não lembro o nome agora, e eu saio todo dia, meio dia de casa para conseguir chegar aqui no colégio antes de 1 hora. Eu venho andando, a menininha andando, pô. Então, assim, às vezes a galera fica achando que não é, ou então é só pro pessoal que mora na cidade. Não é, pô. Tem gente no interior também que tá com essa dificuldade enorme de conseguir chegar na escola. Então, por isso que são essas pautas aí que a gente vem. Mais uma vez, Jário, uma coisa que a gente conversa desde aquela vez que, na primeira conversa que a gente teve lá no Pinheiro que Pensa, até hoje, a gente sempre bate nisso, que o que a gente está cobrando, o que a gente quer é o mínimo, é o básico. A gente não está querendo nada demais, a gente não está querendo que a Prefeitura de Campinas incluiu na grade curricular lá do ensino médio robótica. Aí tem várias outras coisas. Quando eu morava em Goiânia, a prefeitura tinha uns programas lá de levar a galera para Olimpíada de não sei o que, não sei aonde, de fora do país. A gente não tá pedindo isso, a gente quer o básico. O direito do aluno ir até a escola, o direito do aluno merendar, Sim. O direito do aluno ter um professor na sala de aula, o direito do professor de ser valorizado, de ter o seu salário em dia. Então, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. O gestor público, qualquer que seja, ele deveria estar fazendo o básico e pensando em possibilidades de incrementar, de fazer o melhor. Não, mas a gente só quer o que já deveria ser, o que é a obrigação e deveria estar sendo cumprido, né? O primordial. Que é basicamente uma das premissas do movimento, eu acredito. Um grupo de jovens querendo só que a cidade melhore. Muito básico. Querendo que a cidade, que a nossa vida melhore. Porque imagina, se esses pontos aí, se a saúde, se a educação, se tá tudo funcionando, não precisa nem ser coisa de primeiro mundo, cara. A gente não precisa copiar a Noruega. A gente só quer o básico, bicho. Se funcionar no feijão com arroz, já tá bom demais. Acho que uma coisa muito sensível, já passando aqui para outra parte do ano que a gente cobrou também, é a saúde, né? Porque exato. Eu acho que a saúde tem que ser uma prioridade. A educação sim é uma prioridade, mas a saúde ela tem que ser discutida com muita urgência, porque quem está morrendo não tem tempo de esperar. Quem está morrendo, quem precisa de uma cirurgia, no... A gente tem uma integrante inclusive, que eu não vou dizer quem, mas tem uma integrante do movimento que está precisando de uma cirurgia. Não conseguiu engessar o braço. Tá faltando parafuso, tá faltando alguma coisa assim. Enfim, não vou dizer aqui porque ela tá na fila. Aí vai que eu falo o nome dela, ela tá sorrindo aqui, inclusive. Tá na tipóia. Vai que eu falo o nome dela, eles tiram ela da fila, né? Exato. Porque aqui funciona assim as coisas. Vamos resolver dessa menina aí só pra ele não falar mais. É na base da perseguição. Então, assim, a gente teve um episódio este ano aqui, lá no Antena Abril, no Macro Regional. Teve agora, recentemente, tu até falou no Pinheiro que Pensa, da comemoração. Exato, da festinha lá na porta, né? Eu não entendi essa Cara, tá todo mundo agora... tentando, é importante lembrar, cara, a cidade toda tá sem entender muito bem o que foi isso, de tão bizarro que foi.
todo mundo pode se confraternizar, isso aí é natural no fim de ano. Acho que a questão é o local, será que foi pô. Conveniente, adequado, né? Na porta? Será que não tinha ninguém lá precisando dentro do hospital sendo atendido? A gente sabe que tem a questão do silêncio, que pô, carro de som não pode passar na porta de... Não é que não pode, mas ao passar é conveniente que o cara abaixe o volume para não incomodar os pacientes, os próprios profissionais que Tem estão lá placa, né, em dentro. volta do hospital. Pô. Então aí, quando o cara vai... nem buzina não pode. buzinar. Aí quando o cara vai e... Pô, dava para ter alugado... Eu realmente eu não sei se foi uma confraternização do pessoal da saúde, não sei o que foi. Mas que o vídeo vazou e que ficou estranho. Inclusive tem representante do Poder Legislativo que deveria estar fiscalizando essas questões que apareceu no vídeo, que eu fui ver depois do vídeo postado. Teve um menino que disse, aquele cara que tá lá ali, é o vereador fulano de tal. Eu disse, bicho, eu nem tinha visto. Realmente eu fui ver depois que eu não vi na edição. Mas, cara, são aí as coisas da cidade, né, cara? Da nossa realidade. O Cristiano falou um pouco da realidade, né, da Foi. saúde, não só aqui em Pinheiro, mas nos municípios daqui da região, que é realmente muito complicado. Assim, os médicos também são heróis, eles são... Assim como os professores estão fazendo ali o malabarismo para tentar dar uma aula, assim, o mínimo de recurso, o médico às vezes... E o médico, ele não é curandeiro, né? O custo dele é para trabalhar com diagnóstico, sabe? Precisa de um exame, precisa de um relatório. Ele não cura, ele não tem ali uma... Chocalho mágico. Não é um xamã, ele vai fazer... Não, pajé, e se ele não tiver como oferecer esse mínimo de prestação, ele não consegue. As pessoas vão morrer. Essa é a realidade. Como estão morrendo. E esse mínimo é oferecido pelas políticas públicas, pelo poder, pela gestão. É a gestão que ampara o profissional para ele poder executar um bom trabalho, né? Tudo que... Essa discussão tudo gira em torno do que é público, né? Exato. Público. Você que não precisa do público, não é esse ambiente aqui de discussão. Mas contribua mais... Não, assim, na verdade, isso é até problemático, sabe? Porque quando se trata de saúde, quem mora em Pinheiro? Tu pode morar em Pinheiro, na mansão mais bonita de Pinheiro, ter o plano de saúde da Unimed, que atende no UDI, lá em São Luís, no Sírio-Libanês. Se você precisar de um atendimento de urgência, vai ser a porta aberta do Antônio Abreu. Exato. Não tem pra onde correr. Até te regular, para te colocar no jatinho, pode ser o que for, pode ser... Não vai dar tempo. Então você vai precisar, em algum momento, do SUS. Então é por isso tem que estar funcionando. Então é por isso que a gente faz essas publicações quando acontecem essas coisas, porque nós estamos preocupados exatamente com essa parte da cidade que não tem condição de ir, se preciso, de pegar como tu tá falando, de pegar um jato e ir direto, sei lá para onde, para ser atendido. A gente sabe que a maioria da população, da nossa população de Pinheiro, é a população de baixa renda, de renda média baixa. Então ela precisaria que esses serviços aí eles fossem oferecidos de uma forma... Pô, minimamente... cara, assim, que o cara não precisasse fazer 1000 malabarismos, ou que ele conhecesse o político fulano de tal para ele conseguir ser atendido, né? A gente tem ainda essas questões aqui. Se o cara é amigo de não sei quem, o cara faz uma ligação lá e ele consegue atendimento. Então a gente tá falando sobre esses assuntos porque a gente tá querendo que isso seja uma coisa natural, a pessoa ser atendida. Isso é um absurdo também, né? Você ter um amigo e... o cara é... Ele deveria ser pra todo mundo, né? O cara liga, não, eu sou aqui, o cara aí é amigo de fulano de tal, atende ele aí. E será que a nossa integrante do grupo não tem um amigo? Não tem, ela pelo visto não tem. A bichinha tá na tipóia até hoje. Tadinha. Eu te aposento, se tudo der certo aí. É bom que já é. Pois é, aí, no final do ano foi loucura, né? Final do ano entra Dezembro, aqui, presente de Natal, já passa pro presente? Eu acho que sim, né? A gente já entra aqui, dando uma olhada aqui na nossa publicação a respeito da taxa do lixo. Essa daí foi o presentão, né? Maravilhoso. Foi o presentão de fim de ano pros pinheirenses. Às vezes em Pinheiro, eu não sei se você compartilha comigo desse sentimento, mas quando a gente acha que a gente tá no fundo do poço e que a gente bate o pé, tá oco. Ainda não é o fundo ainda, tem como piorar mais um pouquinho. Tem como, cara. E foi esse caso, já tava tudo ruim, né? Não dá nada prestando. A gente saindo de uma pandemia, saindo de uma crise, pessoas passando por uma série de problemas, aí vem a Câmara Municipal, vem e institui mais um tributo, né, não é um imposto, é um tributo. Tributo é gênero, que tem várias espécies, e uma delas é a taxa, as taxas, né? Não que a gente já discutiu, a gente apontou ali os vícios formais. Sim. Né, que a maneira que foi feita não condiz com o rito previsto na lei.
mas que é de uma imoralidade muito grande, né, Jair? Exatamente. Fazer uma diferença na vida de todo mundo. Eu, inclusive, indico que o pessoal vá lá no nosso Instagram e dê uma olhada no vídeo, que, inclusive, o Dr. Ibrahim que está explicando lá, está muito bem explicado essas questões. Tu nem falou, assim, se é assim, a questão da inconstitucionalidade, não foi esse o ponto que tu bateu muito, né? Tu falou sobre a questão de, como tu está dizendo, a questão imoral do negócio. Sim. Ser feito meio que às pressas, a portas fechadas. Sim. Tem ali não foi transparente, né? Não é nem um pingo. Ninguém sabia nem que estava sendo votado. Exato. Né? Tanto que os vereadores da oposição à atual administração pública municipal, eles nem estavam na sessão, né? Não tinha nenhum, Kelso. Nenhum. Não tinha nenhum vereador. Então... não tinha nenhum vereador. Eles estavam em um evento e foi feito ali... inclusive, um dos vícios foi esse, que não foi publicado no mural Não foi publicado no mural da Câmara 24 horas antes do começo da sessão a pauta, o que seria votado. Exato. Então foi um dos vícios. Eu até comentei também que antes tinha a live, né, das sessões, ela ficava disponibilizada no YouTube, essa daí ela foi retirada também. Não sei nem se teve, na verdade. Creio que não teve essa. Cara, é importante que a gente até perceba também a questão dos representantes que nós temos aqui na cidade. A gente está discutindo sobre política pública, a gente está olhando a questão da nossa gestão municipal, mas é importante que nós, enquanto pinheirenses, nós fiquemos atentos à questão do nosso poder legislativo. O prefeito ele não governa uma cidade sozinho. Os vereadores eles são aí um papel indispensável na nossa administração pública. Então, quando nós temos aí uma Câmara e os representantes, as pessoas que nós colocamos lá para ser os nossos representantes, eles estão aí aparentemente não tão interessados em pautas que sejam benéficas para a população. Parece que os caras tomam umas decisões sem perguntar para os próprios eleitores. Eu não sei se as pessoas que votaram nesses vereadores que aprovaram esse negócio aí, se eles foram perguntados antes qual seria mais ou menos ali a opinião deles, mas foi um negócio estarrecedor também, final de ano. Nesse mesmo dia foi votado também o orçamento de 2023. Exato. E a doação do campo do IEP para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Também coisas muito importantes que deveriam ter uma participação, deveriam ser publicizadas, deveriam ser... A população deveria fazer parte dessas tomadas de decisão. E falando em publicidade... Né, já pega o gancho já pra gente concluir. Boa. O Portal da Transparência de Pinheiro, que está inativo desde 2019? Desde 2019. Esse foi o vídeo do Júnior Freud, né? Sim. Ele deixou explicado lá também. É o Portal da Transparência da cidade, nesse caso. A gente fez 2 agora recentemente. Sim. Depois da taxa do lixo, a gente fez o do Portal da Transparência da Câmara, que a gente também descobriu recentemente que há esse portal, porém ele está também na mesma situação, inativo. Então a gente também não tem como... A gente até foi dar uma olhada aí, por exemplo, outros portais de transparência de câmaras por aí, eles disponibilizam a ata das sessões, eles disponibilizam os projetos que os vereadores estão votando, estão aprovando, e aqui também não tem. E o do Portal da Transparência do município também está inativo desde 2019, então a gente não tem como ter informação nenhuma dos recursos, das verbas, aonde que está sendo colocado aí a questão do dinheiro público, né? Não sabe de nada, na verdade, né? Está no limpo. Obscuro. Nós vamos, inclusive, buscar em 23 A gente não conseguiu isso agora no fim do ano, já era para ser um recesso, tudo dificultou, mas nós vamos tentar conseguir o que foi votado em 2022, ou no exercício todo, na legislatura, nesses últimos 2 anos, o que foi votado, a gente vai fazer um favor aí para os nossos colegas do Legislativo às vezes eles não têm tempo, talvez, de explicar, de ter esse contato com os seus eleitores. Nós vamos mostrar para os eleitores o que os seus vereadores estão fazendo. Exato. Então é interessante que você siga e acompanhe para a gente, juntos, que eu também não sei, descobrir, né? Descobrir. Pelo que eu vi, como é que funciona assim, como é que uma questão de formalidade de leis. A primeira lei do ano ela é a Lei 01 de 2023, por exemplo. A segunda lei, 02 de 2000. Essa lei da taxa do lixo foi a 018 de 2022. Ou seja, teve 17 leis antes disso. Então, assim, a produtividade da 14, Câmara foi 17 projetos de lei, será?
né? E assim, é isso que nós vamos descobrir. Porque se for... Tá muito... Tá 1,5 por mês, praticamente. Até menos que isso. Tá muito baixo. 14 pessoas que deveriam estar propondo leis. Lembrando que são... Não. 17. São 17. São 17. Caramba, bicho. É muita gente pra... 17. 2 sessões por semana. Porra. Então... a gente tá pior ainda a situação. Em 23 só piorou, né? Em 23 nós vamos tentar descobrir aí o que a Câmara faz. Pô, Às vezes a gente foca muito no gestor público, do executivo, que é o prefeito, e esquece da Câmara. O prefeito não faz nada sem a Câmara. Exatamente. Se a Câmara quiser, o vereador... Tanto que eles que votam e aprovam, né? Sim, eles votam, eles têm a função tanto legislativa de aprovar as leis, quanto de fiscalizar exatamente. O município. O prefeito de Colatina, qual é o nome dele? O ex-prefeito? É o Meneghelli. Sérgio, né? Isso, Meneghelli, né? Sérgio que era mais conhecido. Ele falava muito isso, né? Ele falou assim, a Câmara, o prefeito ele não pode fazer nada se a Câmara não permitir. Então, assim, às vezes a gente aponta pro executivo municipal, sendo que o legislativo tem muito poder. E assim, se o executivo não tem jeito, a gente tem que se agarrar na Câmara, né? Perfeito. Exatamente. E agora, Ibrahim, deixa eu te fazer uma pergunta. 2023, quais são os planos do Movimento Acredito? O que a gente tem aí que tu pode já deixar adiantado pro pessoal? Começo de ano. 2022 foi só um esquenta. A gente tava só aquecendo, galera. Só queria ver como é que funcionava o jogo. A gente tava só testando, aquecendo. Jário, 2023, se eles não mandarem cancelar a gente, a gente vai pra cima. Tamo tem vindo muita aí. coisa, tem muita gente. Sim, as pessoas que querem participar do movimento. Você que tá se sentindo insatisfeito com a realidade da cidade, é com você que eu quero falar. Continue nesse vídeo. Quem tá satisfeito, não sei em que mundo você vive, mas é possível, né? Porque alguém esteja... Tem certeza que tá alguém satisfeito com tudo isso, né? Alguém tá muito satisfeito, algumas pessoas pelo menos. Então não é com você, claro, isso aqui. Mas assim, você que está insatisfeito e que quer colaborar, que quer ajudar, que quer fazer parte, no próprio Instagram, tá na bio, Verinho? Na bio do movimento tem um link que vai te encaminhar para um formulário. Ali. No destaque, Deixa eu... Na bio mesmo, né? Tá, na bio já tem um link para direciona pro... E a gente... Isso, aí você vai preencher o formulário com algumas informações ali que a gente quer te conhecer. Né? É grátis, viu? Gratuito, não paga nada. E aí você nós vamos receber esse formulário no banco de dados e vamos te incluir no movimento, em um grupo do WhatsApp, e aí todas as informações você vai ter a partir disso, entendeu? E também já dizer que, para concluir, dizer que agora no começo do ano também, no começo de fevereiro, nós vamos estar fazendo a nossa primeira ação social. Boa. Dessa ação, né? Essa ação ela é relacionada à questão da rua, né? Do concurso que nós fizemos da Rua de Pinheiro. Então a rua que ganhou o concurso. Ganhou o concurso de beleza ao contrário. Isso, ela vai ser agraciada. O cara usou de eufemismo agora. Ela vai ser agraciada com essa ação social. A gente vai passar ali uma tarde com a comunidade. Ou amanhã. Ninguém sabe ainda. Mas a gente vai estar divulgando mais para perto o horário certinho, mas a gente já adianta que nós temos aí um corpo de médicos, de pessoas... Enfermeiro, dentistas, corte de cabelo, advogado, se balançar uma árvore, cai 3. Cai 3, 4. Os homens são bons. Fisioterapeuta, tudo. Temos tudo, cara. Uma galera... Desde a pessoa que quer ser estralado por um físio. Isso. Quiropraxia. Para criança, vai ter nós vamos fazer uma parceria com um projeto que já existe, que é de São Luís, que é a AJ. Amigos? Ajude-nos a ajudar. Olha que nome bonito, cara. Gostei demais. Me arrepei todinho aqui. Olha aí. Ajude-nos a ajudar, vai vir de São Luís, né? Um amigo nosso lá, que está à frente do movimento, e também a coordenadora do Núcleo de Ação Social do Acredito, que é Sara Beatriz. Desse projeto também. Eles vão trazer uma equipe de São Luís, vão trazer uma série de coisas, uma série de serviços. Nós vamos estar divulgando aí tudo que a gente já planejou. E quem quiser ajudar também, quem quiser... eu não quero fazer parte do movimento, mas eu quero fazer parte da ação. Então, vai ter espaço para você também. Inclusive, tem vários voluntários que só vão ajudar mesmo. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, Brian, eu quero o que vocês fizerem. Aí que eu puder ajudar, eu quero ajudar. Mas também não quero... Não quer aparecer. Não quero estar em grupo, não quero estar gravando. Isso. Não tem problema nenhum. Tem espaço para todo mundo. Se você quiser ajudar, né, nós vamos... está sempre de portas abertas. Cara, se tu quer ajudar, se tu tá vendo isso aqui, quer ajudar, espaço tem. Agora, se você é um vereador, se você
é um candidato, alguma coisa e quiser aparecer, quiser se promover, não é aqui o seu Aqui espaço. não, viu? Aqui A não ser que João. você queira ajudar como anônimo. A gente falou, não tem nenhum padrinho, né? Mas que alguém quiser apadrinhar só com a vontade de, Só com a de ver vontade. acontecer, O estamos à nomezinho disposição. não. O Pix, inclusive, vai estar passando aqui. Embaixo aqui. Não, mas não é essa. A gente prefere fazer nós mesmos do jeito que der, do que tá colando com pessoas que às vezes representam aquilo que a gente não... Que a gente não que contra, né? né? A gente nasceu por conta de ser contrário a Exatamente. isso. Pessoal, mas é isso. A ação social do Movimento Acredito vai acontecer agora, como o Ibrahim falou, no começo do ano. No começo de fevereiro, na verdade, vocês vão estar acompanhando tudo. Na verdade, vai sair um videozinho no nosso Instagram, mais bem explicado. Vocês vão estar por dentro de datas, de horário, de como que faz para ajudar. Se tu também já está desde já querendo dar uma força, fazer alguma coisa, procura a gente lá no direct, que a gente vai estar conversando contigo. É importante também lembrar que a ação ela vai ser voltada para o pessoal ali da comunidade, né, que acontece, é bairro da Bubalina ali, né? Mas, enfim, vai ser um dia inteiro de ação, né? Eu lembro que tinha isso antigamente na Fundação Bradesco, né? A Fundação Dia do voluntariado. eu participei ainda de 1 ou 2 anos. Mas vai ser bem menos, né? Só que aí... Não, assim, a gente tá dando só um parâmetro, calma também. Não, a gente não é a fundação, cara, mas ainda. assim... ainda. Não, mas assim, é importante só pra galera entender mais ou menos o que a gente... porque assim, geralmente final de ano o pessoal se junta, entrega a cesta básica, faz um negócio, a gente tá pensando em algo mais ou menos parecido com isso, mas voltado também em oferecer alguns serviços. Mas, cara, vai ser bem bacana, eu garanto pra vocês que vocês vão acompanhar um negócio aí inédito em Você Pinheiro. que é da Bubalina, quer ajudar a gente a fazer esse mapeamento, também sinta-se à vontade. Exatamente. Com informações. Eu acho que é isso, Ibrahim. Eu acho que é isso. Recados finais? Cara, eu já deixo aqui, ó, muito feliz por estar participando deste programa hoje especial de final de ano. 2022 foi um ano que eu me senti em casa com o Movimento Acredito. Eu tava ali no meu canto fazendo minhas inquietudes, colocando na internet. Encontrei no Movimento Acredito um local onde há uma afinidade de pensamento, uma afinidade de comportamento. Então, é isso, cara. Só quero agradecer a todo o Movimento Acredito, a Ibrahim por estar sempre conduzindo os trabalhos aqui, o podcast, o Pode Crer, os vídeos que estão saindo, tudo feito, inclusive aqui atrás, aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma galera aí que é indispensável para que isso aqui aconteça. Exatamente. Então, vocês vão conhecer eles aí com o tempo, mas é isso, obrigado só. Não deixem de nos seguir, de compartilhar. Às vezes a gente tava até falando aqui antes, né, que as pessoas que compartilham os vídeos também tem um ato de muito apoio, né? Você compartilhar o que a gente está fazendo, Sim. Curtir, comentar, deixar ali no YouTube. Eu sinto que o Instagram ele tem tido um engajamento muito bom, só que o YouTube as pessoas às vezes não estão seguindo, não estão inscritos. Pois é, fala igual o YouTube agora, ativa o sininho para toda vez que tiver deixa seu like, novidade. curte, compartilha. Curte, porque aquilo ajuda o algoritmo do YouTube jogar para frente, entendeu? Então, não deixe de nos acompanhar, porque a gente está fazendo isso aqui de coração, todo mundo tá aqui, todo mundo é voluntário, a gente faz o melhor que a gente pode, mesmo sendo algo voluntário. Mas é isso, não deixe de nos acompanhar. Que isso já você nos acompanhar já é uma ajuda. Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal. Desejo, se essa live aqui sair antes ou depois da virada de ano, mas um feliz ano novo, um ótimo 2023. Garanto para vocês que 2023 o Movimento Acredito vem aí com muita novidade, muito trabalho, mostrando muita coisa. Jovens daqui da cidade discutindo, falando, refletindo sobre política, sobre a cidade, sobre as coisas que são pertinentes para Pinheiro. E feliz 2023 para nós. Só ratificando aqui, eu acabei de ser lembrado aqui por Verine, que na bio do Instagram, você clicando lá, você consegue ter acesso a todas as nossas redes sociais. Ao YouTube, ao Facebook e ao Forms também, né? Tá tudo no Instagram. Então, pelo Instagram você consegue ter acesso a tudo isso. E nos siga aí no máximo de redes que você tiver pra gente ter essa percepção do que vale mais a pena, onde é que a gente tem que se posicionar digitalmente. Tudo isso ajuda a gente. Então, ratifico o que o Jário falou, que espero que o nosso 2023, tanto no movimento quanto de você que esteja nos assistindo, seja um 2023 cheio de prosperidade, de sucesso, tudo de bom que for possível, e no que nós estivermos
nos dispondo, conte sempre conosco. E uma Pinheiro melhor, viu?